Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos reunimos diante da Tua presença, pelo vivo caminho que é Cristo. Eu quero Te louvar, ó Deus, por mais esta oportunidade de poder buscar o Teu rosto, a Tua face com cada um dos Teus filhos que aqui estão, e por aqueles, e junto com aqueles que também hão de buscar a Tua face através desta poderosa ferramenta que é a internet. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe. Fale ao nosso coração através da Tua palavra. Receba a nossa humilde adoração, que por mais sucinta que ela seja, ela será ministrada de todo o nosso coração. Nossos lábios confessam o Teu nome, declaramos que não há Deus como Tu e que não há outro além de Ti. Ó Deus, que os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas sejam notórias entre nós. Revela-te, manifesta-te de uma maneira real, verdadeira e poderosa, no nome de Jesus, ó Deus. Eu peço Teus favores, os Teus milagres e Tuas copiosas bênçãos sobre a vida de todos que aqui estão e sobre a vida daqueles que vão chegar no decorrer desta reunião. Fique conosco e nos abençoe por infinita bondade e misericórdia. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Que assim seja feito. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz seja com todos. Amém. Que Deus nessa noite seja louvado por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e por todas as coisas que Ele ainda há de fazer na minha, na sua, na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nós nos rendemos aos Teus pés, ó Cristo de Deus. Me rendo aos Teus pés para Te adorar, meu Mestre. Te amo mais que a mim. Quero Te dizer que só Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus está neste lugar, porque a palavra de Deus diz que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em nome ou em torno dele,
Ele se faria presente entre elas. Creia, Jesus está aqui para ser adorado. Então cantemos. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim. Quero te dizer que só tu és santo, santo, santo é o Senhor, santo. Santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 19, versículo 23. Porventura ele diria alguma coisa e não faria? Tudo que Deus fala ou promete, Ele cumpre. Ele não volta atrás. E se Ele decidir voltar atrás, Ele volta para um propósito muito maior e muito mais glorioso. Portanto, creiamos que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Cante comigo essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, cante isso. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso enfrentar o que for. Cante comigo. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você crê que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, independente da luta, da circunstância, que o que Deus prometeu Ele pode e vai fazer? Se você crê, diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tome posse em nome de Jesus. Amém. Graça e paz seja com todos mais uma vez. Para quem está nos acompanhando também pela plataforma do YouTube, que Deus, na sua infinita e eterna bondade e misericórdia, te abençoe, te alcance poderosamente. Eu queria, sem aqui delongas, até porque tivemos um pequeno imprevisto com relação ao horário, e tivemos que começar o culto um pouquinho mais tarde na noite de hoje, mas para que a gente não ultrapasse aí as horas, ou os minutos a fio, eu gostaria que você pegasse nas tuas mãos a Bíblia Sagrada, por gentileza, e abrisse no Evangelho de Mateus. É só uma referência para a gente poder semear na casa do Pai, abençoar o reino de Deus. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, o nosso querido irmão Rodolfo, na sequência, vai estar colocando os dados da igreja para que você possa fazer sua doação. Mas antes, eu quero que você abra a sua Bíblia no Lucas capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Eu gosto muito dessa referência. Versículo de número 38. Palavras do Senhor Jesus, que diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: dê e eu te devolvo. Só que o que Jesus propõe em nos devolver vai além daquilo que nós realizamos. Jesus deixa muito claro: dê e eu te devolverei 100 vezes ou 100 medidas. Então, tudo que eu e você fizermos em prol do reino de Cristo, você pode, tente calcular o que Jesus já fez em teu favor. Você não vai conseguir. Todas as doações, todos os donativos, todas as vezes que você ofertou, não somente recursos financeiros, todas as vezes que você ofertou seu tempo para limpar a igreja, para evangelizar, seja o que for, tudo que você já ofertou em prol da causa de Cristo, tente colocar do lado esquerdo da balança. Vê se é possível equiparar, colocar na mesma balança o que Jesus Cristo já fez por cada um de nós. Só o sacrifício dele é de um peso incalculável. Só o sacrifício, só o fato dele ter dado a vida por nós. Mas vamos deixar só por alguns instantes o sacrifício de redenção. Imagina aquela balança, 2 pesos, 2 medidas, e
E eu quero que você imagine, de um lado, tudo que você já fez em favor do reino, todas as ofertas, todos os dízimos que você já deu, independente de valor, todas as ações, por mais sucinta ou de grande envergadura que você... Coloque nessa balança. E aí você... Nem vou aqui citar o sacrifício, tá? Nem vou citar o sacrifício, porque se colocar o sacrifício aqui, aí é covardia. Vai pesar e não tem como. Eu quero que você tente colocar aqui alguns dos sinais, alguns dos prodígios, algumas das intervenções ou dos livramentos. Tenta colocar aqui nessa balança para você ver se não pesa muito mais do que o que você e eu já fizemos. Um livramento que ele deu para um filho, para a esposa. Uma intervenção num dia da angústia, do opróbrio, da vergonha, da chacota. Que talvez a tua história seria ventilada, alarbeada no ventilador, e ele interviu e poupou você do vexame. Põe aqui do lado dessa balança, você vai perceber que o que ele já fez, por mim, por você, pesa muito mais do que qualquer coisa que você já tenha feito. Olha o que ele diz aqui, ó, dê e eu te devolvo. Dá e eu te devolvo, só que eu te devolvo muito mais do que o que você faz em favor da minha casa. Está no texto, dá e eu te devolverei, sem medidas, 100 vezes, sacudida, recalcada, transbordando. Jesus nunca vai fazer por você o que você faz por ele. Ele sempre vai fazer muito mais. Para desarmar qualquer argumento, ou qualquer tentativa de que, Deus, eu fiz, eu tenho feito, isso você não faz. É como se ele dissesse assim, o que você faz não representa nada, é pífio, é insignificante o que você faz. Eu prego, eu canto, é pífio, não é nada comparado ao que eu faço todos os dias pela tua história. E que você não enxerga, que você não vê, que os seus filhos não veem. Então, a gente precisa ter essa percepção de que o que a gente faz, o que a gente tem feito, e o que a gente pensa em fazer em favor do reino, Jesus pode, já fez e fará, no mínimo, 100 vezes mais em nosso favor. Então, alegra o teu coração, porque na hora de colaborar, que a sua semente, que a tua oferta, que você não se vanglorie, que você não permita a empáfia, a altivez de espírito tomar conta do seu coração. Não permita isso em hipótese alguma. Todas as vezes que Deus te exaltar nessa terra e você se dispor a colaborar, a ofertar, faça como João Batista, o maior homem nascido de mulher. Importa que eu diminua, disse João Batista, e que ele cresça. Quanto mais Deus te exaltar. Quando eu comecei a minha trajetória, a minha caminhada com Jesus, eu me recordo das minhas primeiras ofertas, das minhas primeiras doações, dos valores do santo dízimo que eu entregava. Passado alguns anos, eu percebo que evoluí, Deus me abençoou, me capacitou, me prosperou. Quanto mais Ele te honrar, menor na presença dEle você tem que ser. Infelizmente, a gente vê uma inversão. A gente vê hoje pessoas narcisistas, olhando só para um bico e atribuindo a elas as aquisições, as realizações, as conquistas. Eu, particularmente, temo muito o dia em que essa empáfia, essa altivez de espírito for derrubada pelo Deus da Bíblia, que não suporta altivez de espírito e orgulho. Síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Eu recordo de muitos que quando começaram a caminhada com Cristo, faziam até voto, dizendo, se o Senhor me abriu uma porta, eu vou fazer e acontecer. Aí o bom Deus abre. Já sabendo de tudo, dá, concede. E aí vem a porta do coração de muitas pessoas, essa síndrome de Lúcifer. Que você não precisa, você está dando agora essa oferta, esse dízimo, questiona, para onde vai, o que vão fazer. Mas muitas das vezes, nem que quando a oferta era de R$1, não perguntava. Quando a oferta era de 5 centavos, 10 centavos, 5 centavos, uma cédula de R$5, não questionava. Hoje eu vou poder ofertar R$10.000 na igreja. Pastor, onde é que vai essa igreja para essa oferta? O que vão fazer com ela? Quando não questiona, até orienta. Pastor, você não acha melhor comprar isso? Fazer aquilo? É a maior besteira que você que está me acompanhando, faz. Não haja como o rei Saul e como tantos outros personagens épicos da Bíblia, que quis interferir naquilo que é sacro, naquilo que tem a ver com o templo, com o sacerdócio. Deixa a administração. Pastor, mas e se o meu pastor é um Eli?
Se o meu líder é um Ófine, Finéias, fica a dica, sai de lá. E segundo, deixa que Deus cuida desses aí. Se o seu pastor é um corrupto, se o seu pastor é um adúltero, se o seu pastor é um oportunista, não, entrega ele na mão de Deus, fala: Jesus, é teu sacerdote. Davi cortou a orla da veste de Saul e foi repreendido. Saul implacavelmente perseguindo Davi. Pastor, mas o meu líder faz tudo errado. Então, não fica, né? Não seja cúmplice, não seja conivente. Quem está entendendo, diga amém. Eu me recordo, só para concluir, fazendo até menção, porque na Igreja do Bom Samaritano, quando tocamos nesse assunto, você que está aqui, você que está me acompanhando e acompanha o nosso trabalho, nós não comercializamos fé. A gente vê o final do ano chegando, e o que mais tem são crentes aí com envelope na mão para pedir de oração e para Israel, e ter que pagar X, Y, Z fazendo voto. Que não precisa de nada disso. Nós não comercializamos fé, não fazemos leilão, nada de desafio. As colaborações são voluntárias, segundo o que Deus move, segundo o que Deus provoca, excita aí o seu coraçãozinho. E a gente já percebeu, já vimos, muitos, infelizmente existem esses entre nós, que usam aquilo que é santo, santíssimo do altar, para comprar Ferrari, para comprar mansões. E vão prestar conta com Deus. É simples assim. Se eu pegar meu dízimo, a minha oferta, e entregar no altar, eu fecho os meus olhos e apresento diante de Deus. O que o pastor, o sacerdote vai fazer, isso é problema dele com Deus. Eu não vou. Se eu souber que aquilo que é sacro, santo, está sendo canalizado para outra coisa, eu não vou questionar o pastor, eu me recuso. Simples, Senhor, eu vou continuar doando, mas não nesse lugar. Porque eu quero que o fruto, a semente que o Senhor tem me dado, o meu sangue suado, seja entregue em prol da causa de Cristo, do reino de Deus. Então, aqui nesta casa de oração, você pode tranquilizar teu coração, que felizmente todos os anos a gente até faz um culto, uma reunião, prestando contas de tudo que a gente faz ao longo do ano. Então, você que pode na manhã, ou melhor, na noite de hoje, você que está me acompanhando, provavelmente está os dados aí da conta bancária, para que você possa fazer o seu Pix, ajude-nos. Domingo agora é Santa Ceia do Senhor Jesus, a última Santa Ceia. E eu até peço para a membrasia, para os membros, os frequentadores, fazerem um esforço, fazerem um sacrifício racional. É a última Santa Ceia do ano. E você vai separar uma oferta especial. Jesus, eu cheguei até a última Santa Ceia de 2021, né? 2021. Cheguei até a última ceia. Eu estive no culto da virada e eu lembro do pastor orando e profetizando e pedindo: Senhor, dai-nos a graça de poder celebrar as 12 ceias do ano que está chegando, que está se iniciando. O Senhor me trouxe e eu quero agradecer. Eu quero ser grato, como diz o texto de Jonas capítulo 2, versículo 9. Fazer um sacrifício de agradecimento. E é claro que esse sacrifício não pode conspirar contra você. Tem que ser em amor, voluntário, mas faz esse esforço, para que na Santa Ceia possamos ter aqui condições de fazer, inclusive canalizar recursos para fazer ações. A última ação social que nós iremos realizar, se eu não estou equivocado, no dia 18 de dezembro. Então você que pode, faça isso. Eu quero orar e consagrar para uso exclusivo da igreja a tua oferta. Bendito Deus, toma em tuas mãos a motivação de cada mulher e homem aqui presente e dos que estão acompanhando pela plataforma do YouTube. Eu sei que o Senhor é o único que pode convencer homens e mulheres a serem parceiros, ajudadores, colaboradores, à medida em que o Senhor os abençoe. Então, eu te peço, primeiro, que o Senhor consagre para uso exclusivo da tua igreja essa semente, que os teus filhos dispõem na noite de hoje em colaborar. Segundo, eu te peço que o Senhor abra os céus, abençoe de uma maneira tão esplêndida, surpreendente, ao ponto deste teu filho reconhecer que o que o Senhor os entregará, aquilo que o Senhor lhes dará, é consequência, desdobramento dessa semeadura. Faça-os colher frutos gloriosos e poderosos, no nome de Jesus. Aqueles que não puderam, excepcionalmente, ajudar na noite de hoje, primeiro, não sejam eles se sentirem constrangidos. E segundo, que seja as tuas mãos a colocar nas mãos deles, ó Deus, sementes para plantar, porque a tua palavra diz isso. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia,
e pão para comer, multiplicará o fruto da vossa sementeira. Então, meu Deus, põe semente nas mãos, dai-nos sementes para plantar e não para comer. É o que eu te peço em nome de Jesus, em favor dos teus filhos, que assim seja feito. Amém. Você vai ficar à vontade depois, para depositar no gasofilaço da minha esquerda, da minha direita. Você que está me acompanhando, você vai ouvir uma mensagem do pastor, da parte de Deus, com o pastor Mário Breno. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor Jesus Cristo pela vida dele. E você que trouxe a sua oferta, pode ficar à vontade para abençoar o reino de Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Deus tem cuidado e continuará cuidando de nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 6 e 7. Amém? Glória a Deus. Muito bom estar na presença do Senhor. Muito bom poder estar na casa de Deus. Que diz assim: e lhes disse: não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e ressurgiu. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde o puseram. Ide, porém, e dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir o finalzinho do versículo 7. Ou comecinho, na verdade. Ide, porém, dizei aos discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós. Glória a Deus. Senhor, meu Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e desejamos ouvir uma palavra. Senhor, neste momento, meu Pai, eu te peço e te clamo que me diminua para que o Senhor venha crescer neste lugar. E que a Tua palavra, meu Pai, seja bendita e dita, e que ela nos direcione e nos edifique para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor é algo que nos traz bastante refrigério, muitas vezes, nos coloca em diversas situações. Hoje à tarde, quando eu meditava nesse texto, eu estava dando uma olhada e ao terminar de meditar, eu deixei meu filhinho quieto ali no canto e ele estava mexendo no controle da televisão e entrou num canal que eu não sei qual canal que era. E eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo ali naquele momento, e era uma reportagem que um homem fazia. E esse homem, para ele chegar no lugar onde ele tinha que fazer essa reportagem, ele tinha que tomar um Uber. E, se eu não me engano, eles estavam em Dubai, nos Emirados Árabes. E uma cena me chamou a atenção. O Uber que estava dirigindo o carro, do nada pediu 1 minuto para ele. E parou o carro no acostamento, abriu o porta-mala, tirou um tapete, colocou o tapete no chão, ajoelhou e começou a orar. E terminando a sua oração, ele voltou para o carro. O rapaz perguntou para ele o que ele tinha feito. Ele falou: horário sagrado, eu preciso parar e agradecer, independentemente do que eu estiver fazendo, independentemente se estava trabalhando ou o que estivesse fazendo. Tinha passageiro que espere, mas eu preciso agradecer a Deus por estar aqui até agora. E eu achei surpreendente aquilo e comecei a pesquisar sobre, e vi que o pessoal ali daquele lugar, os árabes, os paquistaneses, os muçulmanos, eles têm hora para tudo. Hora para acordar, hora para dormir, hora para trabalhar e principalmente hora para orar.
E independentemente do que eles estiverem fazendo, eles têm que parar e dedicar aquele momento a Deus, nem que seja por alguns instantes. A Bíblia Sagrada aqui vai nos contar a história de uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia, Pedro. Esse homem chamado por Jesus num certo momento da sua vida, a qual Jesus colocou sobre ele a responsabilidade de deixar de fazer aquilo que costumeiramente fazia para se tornar um discípulo de Cristo e fazer a vontade de Deus. E quando nós olhamos para Pedro, quando nós traçamos um paralelo sobre a vida de Pedro, a gente vê que Pedro passou por várias situações ao lado de Jesus. Pedro era um discípulo que, ao olhar de muitos, era um discípulo difícil, porque Pedro era uma pessoa que não conseguia guardar as suas emoções momentâneas. Pedro era uma pessoa explosiva, Pedro era um cara que não deixava as coisas para depois. Quando Pedro ele foi se dedicar a Cristo, quando ele foi fazer a vontade de Deus, essas vontades que ele tinha ainda continuavam com ele. Pedro foi alguém que Jesus olhou e disse para ele: querido, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse mesmo Pedro foi aquele Pedro que no momento que Jesus chegava ali andando sobre as águas, ele olha para Jesus e diz: se é tu mesmo, permita que eu vá até ti. Esse Pedro é aquele Pedro que, num certo momento, quando Jesus disse que ia lavar os pés dos discípulos, ele tira os pés para não permitir que Jesus lavasse os seus pés, e Jesus olhando para ele dizendo: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E engraçado que quando Jesus diz isso para ele, ele não só dá os pés, mas ele se entrega por inteiro dizendo: já que o Senhor quer lavar os meus pés para que eu tenha parte, então que o Senhor me lave por inteiro, porque eu reconheço que eu preciso não ser somente lavado os pés, mas eu preciso ser lavado por inteiro para estar na tua presença. Quando eu vejo Pedro ter essas atitudes, eu me coloco muito como ele, muitas vezes, porque nos nossos dia a dia, quantas falhas não cometemos? Quantos erros não cometemos? Só que o engraçado é que Pedro não era aquele tipo de pessoa que tentava ser o que não era. Ele era aquilo e pronto. Ele falhava, ele errava, mas ele estava ali, a ponto de olhar para Jesus, a ponto de, principalmente quando Jesus está ali, Pedro se permitir com suas atitudes ser usado por Satanás. A ponto de Jesus olhar para ele e dizer: para trás de mim, Satanás. Pedro fica, mas Satanás tem que sair da sua vida, Pedro. A ponto de Jesus olhar para Pedro num certo momento e dizer: Pedro, Satanás tem tentado te peneirar, mas eu tenho rogado por ti para que quando você se converter, não somente você se converta, mas você converta os demais. Pedro andava com Jesus, mas não estava totalmente convertido. A ponto de Pedro estar com Jesus ali quando Jesus vai ser entregue, ou quando Jesus vai ser preso, ele pegar da espada e cortar a orelha do soldado, e Jesus olhar para ele dizendo: Pedro, não é assim que faz, não é isso que eu quero de você. O próprio Pedro olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não vou te negar, eu estou contigo. Jesus dizendo para ele: olha, antes que o galo canta, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E esse mesmo Pedro negar Jesus, e ele continuar ali. A Bíblia vai dizer que mesmo depois de ter negado Jesus, ele de longe ele vai acompanhando tudo o que acontecia. Esse mesmo homem falho, essa mesma pessoa que por muitos momentos, ao olhar de muitos, olhasse e falava: eu não quero ser como Pedro. Eu imagino a situação de uma forma totalmente contrária. Esse mesmo Pedro que andou sobre as águas, que muitos hoje talvez até digam: não tenham, quantas vezes eu já ouvi, não tenha fé como a fé de Pedro, que é um homem de pouca fé. Mas como um homem de pouca fé, ele tomou atitudes e viveu coisas que você não viveu, que eu não vivo, e que nenhum dos discípulos que andaram com Cristo puderam viver. Porque ele é o único, ou ele era o único que poderia dizer: olha, eu posso até ter afundado, mas eu tentei. Eu posso até ter errado, mas eu prossegui. Eu posso até ter falhado, mas eu não abandonei. Porque muitas vezes em nossas vidas, quem não erra? Quem não falha?
E quantos desistem e abandonam? Mas Pedro não. Mesmo falhando, ele estava ali. Mesmo errando, ele estava ali. Mesmo muitas vezes os seus desejos momentâneos falando mais alto do que deveria, ele estava ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus é preso, Jesus é morto, Jesus é sepultado. E Maria Madalena vai até lá o sepulcro. Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, Tiago e Salomé vão até lá o túmulo de Jesus. E quando elas chegam até lá, tem 2 anjos sentados e pergunta para elas dizendo: olha, quem vocês estão procurando? Porque quem vocês procuram ressuscitou. Só que façam o seguinte: voltem aos discípulos e avisem para eles. Só que o que eu acho incrível é que aqui deixa muito claro no versículo 7, quando diz: ide, porém, aos seus discípulos e a Pedro. De todos os discípulos não foi citado o nome, mas o Pedro foi citado. Volta para todo mundo e também para o Pedro. Por quê? Porque depois de tudo que aconteceu, ele deve estar pensando que eu abandonei ele. Ele deve estar pensando que eu desisti dele. Ele deve estar pensando que nada disso ia acontecer. Mas faz o seguinte: volta lá e avisa para ele, principalmente para ele, que eu estou indo no lugar onde nós combinamos. Que independentemente de ter falhado, eu ainda quero ele do meu lado. Independentemente de ele ter se perdido, eu ainda quero ele comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus, num dado momento, quando aparece ali perto do mar, Jesus faz uma pergunta dizendo: tem o que comer aí? E eles olham, não entendem quem é. Jesus diz para eles: olha, lança a rede do outro lado. E eles lançam a rede e pegam 153 grandes peixes. Quando eles voltam, Jesus está lá e o peixe já está pronto. É estranho, porque Jesus perguntou se tinha janta, mas já tinha janta pronta. Isso me faz entender que, como o pastor acabou de dizer aqui, tudo aquilo que nós entregamos, ele já tem para dar para a gente. Só que cabe a nós uma atitude em fazer primeiro, para que nós possamos receber aquilo que ele tem para nos dar. A Bíblia diz que Pedro, quando chega até Jesus, Jesus chama ele de canto. E algo que eu acho incrível, Jesus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas? E imagina você, depois de tudo que Pedro passou, de todas as coisas que ele fez, da orelha do soldado, de quando ele estava ali no meio daquelas mulheres, aquele povo que apontavam para ele e diziam: ele andava com ele, ele se parece com ele, e ele negando, ele se lembrando que Jesus apanhou, sofreu, e ele estava de longe, mas não se aproximou. E agora Jesus olha para ele e pergunta: cara, você me ama? Depois de tudo que aconteceu, você me ama? Imagina você, o que você responderia? Porque ali era uma pergunta que talvez a resposta que você desse não seria uma resposta agradável. Porque como é que eu posso dizer que amo e fiz tudo o que fiz? Como é que eu posso dizer que ele é importante tendo eu feito todas as coisas que fiz? Como é que eu posso dizer: Jesus, eu te amo? Tá, você me ama, mas você me negou. Você me ama, mas você me abandonou. Você me ama, mas você me deixou sofrendo sozinho. Teve que aparecer alguém para me ajudar a carregar a cruz, mas você não me ajudou. E ele olha e diz: eu te amo. Jesus olha para ele e diz: então apacente as minhas ovelhas. Jesus olha no olho dele de novo e faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Imagina, se a primeira pergunta já era difícil de se responder, imagine a segunda. Pedro, você me ama? É a mesma coisa de que fazer uma afirmação ou uma reafirmação. Cara, você tem certeza mesmo do que você está me falando é real? Você disse que você me ama, mas pensa bem, você me ama mesmo? E ele: eu te amo, mestre. Então apacente meus cordeirinhos. Aí ele olha para Pedro de novo e diz: Pedro, tu me amas? Ou seja, analisa bem, cara. Eu te dei a primeira chance de falar que alguma coisa de errado aconteceu. Te dei a segunda chance de falar que continuou errado. Mas deixa eu te perguntar de novo: cara, você me ama mesmo?
Pare e pensa, analisa a sua vida. É uma coisa que nós muitas vezes precisamos fazer, porque dizer que ama é fácil. É ou não é? Falar que ama, Jesus, estou aqui para o que precisar, para o que der e vier, é fácil. Eu sou teu servo, eu te sirvo, eu te louvo, eu te adoro, acima de todas as coisas. É fácil. Mas e depois de ter passado por tantas coisas? Era simplesmente Jesus dizendo para Pedro: Pedro, não me importa se você me ama. Importa que o meu amor é tão grande que o que você sente por mim é indiferente. Você pode, Pedro, dizer para mim que me ama, e eu posso simplesmente não acreditar nos seus sentimentos, mas olha, o amor que eu sinto por você é tão grande que eu não estou nem um pouco preocupado pelo seu sentimento por mim. Independentemente do que você fez por mim, eu estou aqui para te presentear. Você falhou, mas eu estou te entregando algo. Você errou, mas eu estou te entregando coisas. Você não, aos seus olhos, você não significa nada, mas para mim você significa muito. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida daquilo que é meu, independentemente de quantas vezes você falhou comigo. Eu não estou aqui para apontar você, Pedro. Eu estou aqui para te dizer que você é capaz, mesmo depois de ter falhado. A Bíblia vai dizer que quando Jesus diz isso a terceira vez, o semblante dele descai. Ele olha para Jesus e diz: Mestre, o Senhor sabe. Porque a Bíblia nos deixa claro que Ele nos conhece antes que nós nos conheçamos. Porque antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já sabia que seria. Ele já sabia quem seria, como seria, da forma que seria. Ele simplesmente dizendo: querido, eu te conheço antes de você se conhecer. Eu sei quem você é antes de você se tornar o que você é hoje. Eu sei o que ia acontecer antes de você imaginar, porque eu era, eu sou e continuo sendo. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sei o que vai ser antes do que você sabe, porque mesmo quando ele disse para Pedro: Pedro, antes que o galo canta, você me nega 3 vezes. Você está dizendo aqui agora. O seu coração está dizendo aqui agora que você me ama. Só que eu sei o que vai acontecer e você não sabe. Eu sei o que vai acontecer na sua vida daqui a pouco. Eu sei o que vai acontecer na sua vida daqui a algumas horas. Mas nada do que vai acontecer na sua vida daqui a algumas horas vai esfriar o que eu sinto por você. Nada o que você vai fazer daqui a pouco vai esfriar o que eu sinto por você. Porque o meu amor é maior do que você. O meu amor é maior do que aquilo que você possa fazer, Pedro. A Bíblia vai dizer então que Pedro sai dali. E ali é um momento de transformação na vida de Pedro. A partir daquele momento, aquele Pedro que era nervoso, aquele Pedro que tudo queria resolver na espada, porque imagine você, Pedro andava com alguém que dava vida, mas ele estava com uma espada embainhada para tirar vidas. Ele andava com alguém que poderia dar vida, e ele tinha experimentado maravilhas que nenhum dos outros discípulos tinha experimentado. Ele viveu coisas. Jesus curou a sogra dele. Jesus chamou ele, Tiago e João para estar no monte junto com ele. Ele viu Jesus no monte da transfiguração. Ele viu Elias. Ele viu coisas que nenhum dos outros discípulos tinha visto. Mas mesmo assim a espada continuava com ele. Mesmo assim as atitudes velhas continuavam com ele. Mesmo assim ele continuava com as mesmas falhas. Mas em nenhum momento Jesus deixou de amar Pedro pelas atitudes que Pedro tinha. Agora, por que Jesus não deixava de amar Pedro? Porque ele sabe o que vai acontecer antes do que nós saibamos. Ele sabia quem seria Pedro alguns anos depois. Jesus, ele sabe quem vai ser você daqui a alguns anos. Ele sabe como é que você vai estar na presença dele daqui a alguns anos. Talvez você não saiba hoje, talvez a forma em que você leve as coisas hoje para você seja uma forma obscura, bagunçada, mas Ele sabe o porquê te trouxe hoje, o porquê tem insistido em você, o porquê tem dito para você: querido, você pode dizer que me ama da boca para fora, mas o meu amor por você é maior do que você possa imaginar. Você pode simplesmente dizer todos os dias: eu amo Jesus, e as suas atitudes não provar isso. Uma coisa que eu acho incrível na Bíblia é que em momento algum Jesus diz a algum discípulo que o ama.
Em nenhum dos evangelhos, em nenhum momento você vê Jesus olhando para algum discípulo dizendo: eu te amo, cara. E muitas vezes falar não significa nada mesmo. As atitudes provam muito mais do que palavras. Jesus provava a cada dia para eles com atitudes que o amor não é só expressado verbalmente, mas sim com a nossa forma de agir, o nosso jeito de tratar, a preocupação que nós temos. Esse mesmo Pedro, momentos depois, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ele estava olhando para um homem paralítico e dizendo: querido, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho em mim eu te dou, levanta e anda. A sombra de Pedro começou a curar pessoas. Pedro, aquele homem que lá atrás ninguém estava dando muita coisa, agora está transformando vidas. E muitas vezes nós precisamos entender que é assim que nós precisamos estar na presença de Cristo, acreditando que Ele tem o melhor para nós lá na frente, que talvez hoje estejamos aqui sem entender o porquê, mas Ele sabe o porquê nos trouxe, sabe o porquê até aqui nos manteve, sabe porque tem feito as maravilhas que tem feito em nossas vidas, porque talvez a nossa visão só enxerga o agora, mas Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, Ele vê aquilo que nós não vemos, Ele sabe aonde vamos chegar e nós não imaginamos onde vamos. Então nessa noite, irmãos, para não nos alongar no horário, eu queria simplesmente te dizer uma coisa: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se nós estamos nele, nova criatura somos. Se nós estamos neles, as coisas velhas passaram. E Ele vai fazer coisas novas em nossa vida. Talvez nós, se olhássemos alguém como Pedro, diríamos: esse cara não serve para nada. Quem é esse cara? Todo esse tempo com Cristo e não mudou. Mas Jesus nos mostrou que, independentemente de quem ele fosse, independentemente de quem Pedro tivesse se tornado, ele tinha uma serventia muito grande para Jesus. Ele servia muito para Jesus, e muitas coisas poderiam ser realizadas através da vida de Pedro. Jesus tinha feito uma promessa: Pedro, você vai ser pescador de homens. O maior problema da gente muitas vezes é achar que a promessa foi feita hoje e ela tem que se cumprir amanhã. Não, nós precisamos simplesmente continuar no propósito, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe. Eu não sei o que tem reservado para mim amanhã, mas Ele sabe. Aquele momento Pedro não estava pescando homem nenhum, mas a partir do momento em que Jesus foi, que Jesus apareceu e que Jesus mostrou para ele quem de fato era, houve uma mudança. Talvez nós precisamos enxergar de fato quem Jesus é nas nossas vidas. Nós precisamos entender quem de fato Jesus é em nossas vidas. Compreender que falhas todos nós seres humanos temos, erro todos nós temos, mas devemos continuar com Jesus. Talvez um dia alguém olhe para você e diga: cara, olha lá, você afundou, você tentou e afundou. Tudo bem, mas pelo menos eu tentei, pelo menos eu insisti. Eu imagino Pedro olhando para os discípulos, e a gente conclui aqui, quando a Bíblia não diz como que Pedro voltou para o barco. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos para Pedro, mas como é que Pedro voltou para o barco, a gente pode imaginar. Será que esse Pedro voltou no colo de Jesus para o barco? Será que esse Pedro pode ter voltado andando para o barco? Será que... o que pode ter acontecido? Eu posso imaginar. Eu posso imaginar os discípulos olhando para Pedro num culto de domingo, pastor. Num culto... e contando, João contando: eu vi um cara andando na água, e um outro que estava no barco pediu para andar e andou também. Aí Tiago fala: eu também vi alguém fazer isso. E levantar Pedro no meio da multidão e dizer: então, vocês viram, mas eu provei, quem andou fui eu. Eu tentei, eu me empenhei, pode ter sido por pouco tempo, mas eu tentei. Então nessa noite, você que está no YouTube, deixa eu te dizer uma coisa: tente, porque só vamos saber se vai dar certo se tentarmos. Só vamos saber se vai acontecer alguma coisa se insistirmos. Então insista, tente, que Deus é contigo. Amém? Você que ouviu essa palavra e sentiu e recebeu no seu coração, aplauda Jesus.
Não desista de tentar. Porque nós só vamos saber o resultado, irmão, se tentarmos. Talvez os discípulos ficaram todos lá, dizendo, esse Pedro é maluco. Pedro está colocando Jesus numa saia justa. Olha a atitude desse Pedro, que cara intempestivo. Mas foi nessas atitudes que ele teve que ele conseguiu lograr êxito naquilo que ele tentou. Pode não ter sido por muito tempo, mas essa experiência ninguém tira dele. Isso ele viveu. Isso ele conseguiu. Não somente Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou. Amém? Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Gostaria de orar por você. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós aqui estamos nessa noite, meu Pai, e te pedimos que assim como Pedro, meu Pai, o Senhor nos dê chances para provar e para mostrar, meu Pai, que nós podemos ser melhores na Tua presença. Assim como o Senhor se preocupou de voltar para Ele e mostrar para Ele que, independentemente daquilo que Ele tenha feito, aquilo que o Senhor tinha para Ele era maior. Eu quero que o Senhor, meu Pai, neste momento, e em nome de Jesus, nos mostre, meu Pai, nos direcione e nos dê uma nova chance de tentar. Nos capacite para mostrarmos, meu Pai, para o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós, meu Pai, tem e vai valer a pena. Senhor, que na noite de hoje, Senhor, nos dê direcionamento. Tire de nós o medo, porque a sua palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós não tenhamos medo de tentar, que nós possamos prosseguir e insistir na tua presença, que a tua palavra venha ecoar dentro dos nossos corações, nos motivar a vencer. Que assim como Pedro, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, nós somos na tua presença. Muitas vezes nós queremos aquilo que o Senhor não quer, nós agimos como o Senhor não se agrada. Mas como na tua palavra, o Senhor está ali para abraçar, o Senhor está ali para nos direcionar, o Senhor está ali para nos dar direção e caminho, independentemente de quantos tropeços forem. Se o nosso coração estiver em Ti, a sua palavra diz, se permaneceres em mim, e a minha palavra em vós, tudo aquilo que pedires será realizado. Senhor, então nessa noite, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos capacita, Pai, nos ensina, nos abraça, nos direciona, nos mostra, meu Pai, que em Ti somos mais que vencedores. O Seu nome será glorificado e tudo em todos os lugares, e eu tenho fé, Senhor, que a palavra de hoje vai mover, meu Pai, vai transcender e vai direcionar pessoas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você que está no YouTube, que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada. Glórias a Deus, aleluia. Coloque as mãos no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja e esteja com todos, e todos digam: se Deus é por nós, se ouvires e quiseres, aplauda Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.